A adoção voluntária de boas práticas sustentáveis já vem desde a década de 90, quando as empresas então faziam nas suas estratégias a ISO 14001 e a produção mais limpa, que era incentivada naquela época, e tinha muito o foco econômico e ambiental. Hoje, as empresas precisam dar muito mais estratégia, ampliar esse foco do que era na década de 90. A busca por reduzir o impacto ambiental, priorizando a descarbonização, não é mais uma vantagem competitiva, nem uma coisa relegada à área de marketing, mas principalmente uma urgência do planeta. Nesta semana em que comemoramos o Dia do Meio Ambiente, nós estamos gravando esse podcast no dia 6 de junho, esta foi a semana, dia 5 de junho, se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos precisando falar sobre isso. Então, o Fio de Prosa precisa tocar nesse assunto, então hoje o nosso tema é da produção mais limpa à descarbonização. E nós trouxemos aqui 2 convidados especiais para tocar com a gente esse tema. Primeiramente, a Liv Nakashima Costa, que é diretora de gestão corporativa da CETESB, a nossa companhia ambiental do estado de São Paulo. Liv, obrigada por estar aqui com a gente. E chamamos também o Elias Bernardo, que é diretor administrativo financeiro da Radit Group, empresa inclusive que é associada do Sinditêxtil. O Fio de Prosa, como você sabe, é uma produção do Sinditêxtil São Paulo e ele é dirigido para todos os empresários do setor têxtil, também de confecção, para todos os fornecedores, para todos os clientes, pesquisadores, estudantes, acadêmicos, para quem gosta de moda e para você que gosta dos assuntos que a gente vem trazendo por aqui. E nós já vamos começar então a entrar no nosso conteúdo de hoje. Trouxemos uma convidada especial, que é a Camila Zalesoglu. Oi, Camila! Oi! Eu treinei para falar seu nome. Eu falei certinho, né? Arrasou. A Camila trabalha comigo lá no Sinditêxtil, ela cuida da área de sustentabilidade e inovação. Então, eu trouxe ela para me ajudar aqui a falar com essas 2 feras que estão com a gente aqui. Vamos primeiro começar a nossa autodescrição. Eu sou a Lígia Santos, cuido da área de comunicação lá do Sinditêxtil. Sou uma mulher loira, já falei que o meu tom é Color Touch 7. Sou 50 a mais, sou uma mulher branca. Hoje estou com uma blusa florida, meio transparente, porém com uma blusinha embaixo. E hoje eu estou de óculos. Camila? Oi, pessoal, sou Camila Zalesoglu, sou uma mulher branca de 38 anos, cabelo curto, castanho, liso, tô com uma blusa estampada, branca e azul, um brinco branco e tô aqui para contribuir com vocês, vamos lá. Ótimo! Elias? É difícil, né, fazer autodescrição. É a primeira vez. Digamos que eu sou um homem moreno, sensual, um pouco mais de 20 anos de idade, Tá bem cabelos grisalho. Começando a ficar grisalhos, mas é porque eu coloquei um modelo touch também no cabelo. Sim, aham. Eu sou moreno, 56 anos de idade, cabelo curto, tô com uma camisa listrada, xadrez na Quadriculado, verdade, quadriculadinha aqui, e estamos aí, vamos contribuir. O ambiente precisa de nós com urgência. Isso aí, Liv. Olá, eu sou Liv, eu sou assim mestiça de japonês e espanhol e lituano, então uma mistura aí boa de família. Hoje eu tô aqui com cabelo solto, cabelo preto, né, olho castanho e o meu blazerzinho aqui, jaqueta bege, com o meu botãozinho aqui das ODS. Ai, que legal, né, agora que é eu o vi símbolo mesmo. das ODS e o símbolo da CETESB aqui no peito, né, representando aí a companhia do coração. Muito bem, todo mundo auto-apresentado aqui. Vamos começar aqui esse nosso bate-papo tranquilo. Temos aí, vamos ver se a gente consegue ficar, tem muito assunto, mas vamos ver se a gente consegue ficar nos nossos 60 minutos. Então, a primeira coisa que eu já queria começar
Vamos resgatar um pouco justamente o tema que fala desde produção mais limpa até descarbonização. Lívia, queria começar com você e depois a gente vai complementando. Muita coisa mudou nessa área para as empresas, as indústrias, desde essa década de 90, quando se falava muito de produção mais limpa, ISO 14000. Como que você acompanhou essa história? Conta um pouco pra gente. Nossa, eu particularmente, pessoalmente, tenho uma história, né, com essa pauta, assim. Eu nasci em Santos, porque meu pai trabalhava em Cubatão. Nossa! Na antiga Cosipa, né? Quem é da área conhece, né? Uma usina de aço. E quando nessa época, né? Eu nasci em 85, não falei minha idade na autodescrição, né? Mas agora entregando. Cubatão era uma cidade, assim, o Vale da Morte. As crianças nasciam acéfalas. As crianças nasciam acéfalas, né? A descrição que o meu pai traz desse período, né, como era quando ele trabalhava lá, é assim, chocante, né? Eu mesma, nessa época, quando tinha Dia das Crianças, eles levavam as crianças pra visitar isso, sem EPI, aquela bagunça. Que sobrevivente. Exato. E todos assim, nós, né? Exato. Era outra realidade. E acho que a poluição era crítica, emissões, efluentes, a gente não tinha conhecimento, né? A gente não tinha monitoramento suficiente, a gente não tinha conhecimento sobre a qualidade da água. Os problemas foram surgindo. A CETESB nasceu nesse contexto, olha só, né? Que legal. E foi responsável, inclusive, por esse controle, monitoramento, proposta de melhorias, implantação das tecnologias de controle de poluição atmosférica. Então, hoje a gente mapeou o estado de São Paulo, a gente sabe onde são as bacias saturadas, bacias aéreas saturadas, quais são os tipos de saturados em cada bacia do estado de São Paulo, né? E como que tá Cubatão hoje? Muito melhor, né? Ele ainda é um ponto que a gente monitora, então hoje a gente tem monitoramento automático em todas as regiões do estado de São Paulo, região metropolitana, então cada região tem ali a sua especificidade de fonte de poluição atmosférica, né? Uns são mais automóvel, né? Regiões metropolitanas tem essas emissões dos carros, outros tem região onde tem intensa produção de argila, né? Cerâmica, tem outro tipo de poluente. Material particulado, e Cubatão tem lá também as suas especificidades, tipos de poluentes. Mas a qualidade melhorou muito historicamente, né? E Cubatão ainda tem um ponto ali, monitoramento, às vezes tem um alerta e tal, mas hoje a gente consegue monitorar, controlar e controlar as emissões das empresas, das indústrias, né, na fonte. Então, quais são as indústrias que emitem mais? A gente tem lá um plano para essas empresas, a gente tem uma listagem dos emissores, né, quais são os maiores emissores, qual o tipo de emissão de cada uma delas, né, quais são os parâmetros que elas emitem, como deve ser o controle, quais são as melhores tecnologias para cada uma desses tipos de emissões, né? A CETESB evoluiu com o tempo. Então, algumas preocupações que a gente tinha lá atrás, elas hoje estão sob controle, né? Você pode dizer que praticamente você tem tecnologia suficiente para ter uma atividade que antigamente tinha um certo efluente ou uma emissão atmosférica que era descontrolada, que hoje você consegue ter um efluente praticamente dentro dos parâmetros de qualidade, né, do corpo d'água, que não causa nenhuma contaminação. Foi uma mudança também de cultura empresarial. Tudo bem que teve que ter uma pressão, imagino que de fora, enfim, né? Muito, essa história, assim, né, legal, Ministério Público, então, assim, são os figurões até a época, né, que ficaram conhecidos, Fábio Feldman, que tratava, discutia, Milaré, que trouxeram essa grandes referências, nessa transformação de mindset, mas de uma pressão mesmo. Pressão né? legal, legislação. Que eu acho muito interessante, o Estado como regulamentando, né? O órgão regulamentador, ele tá olhando com um tempo
que as empresas não olham, né? Porque a empresa está ali olhando para um curto, médio prazo. Mas sabe que eu vejo? E o órgão regulamentador, ele tem que antecipar muito para a gente ter um efeito da melhoria em 10 anos, né? Tava escutando outros colegas de CETESB falando, a gente vai monitorar isso e regulamentar isso agora, porque a gente vai ter um retorno para a população em si, para a sociedade, em 20 anos daquele, né? Sim, alguns da CETESB não estarão nem mais lá, né? Com certeza. Pois é, isso mesmo. Eu vejo até isso como um processo de crescimento de todo mundo. Na hora que você falou, que ela falou Cubatão, eu lembrei até da minha infância, a gente assistindo o Jornal Nacional. Sim. E era horroroso, assim, nasceu mais uma criança, eles não falavam nem anencefalo, sem cérebro, que sobreviveu por 5 minutos. Eram coisas horríveis, assim. Eu me lembro das fotos que eu via, por exemplo, daquela Serra do Mar, aonde era Cubatão, a vegetação não é que foi retirada, morreu. Ela não aguentava. Só tinha rocha, aquela rocha cinza, escura, que você via claramente, hoje nós víamos claramente que era poluente. Então, mas tudo isso eu acho que é um processo de crescimento de todo mundo também. Da sociedade. Se você for olhar, por exemplo, falando de Brasil, a preocupação com o meio ambiente não é que surgiu na década de 90. O Código Florestal é da década de 30. Sim. Entendeu? Então, essa preocupação maior, na verdade, vai evoluindo à medida que a gente também toma consciência do que são as coisas ao nosso redor. Você imagina que eu não... Outro dia eu até escutei um negócio que foi muito interessante. Se você pegasse hoje um livro de biologia de 40, 50 anos atrás, estudasse ele para prestar vestibular hoje, você ia tomar um pau, você não ia passar. Né? Nós falávamos que a água era um item que era inesgotável. Então você via as empresas... Que nunca ia acabar a água no Brasil, né? O Brasil, os nossos aquíferos é infinito. Além de infinito, ele é renovável. Então, e você imagina toda essa... todo esse discurso ao longo de no material décadas, didático, né? De nos uma materiais formação didáticos. base. Então você pegava aula de geografia. Você imagina toda essa geração de jovens ali, de crianças que foram educadas ali, se tornando empreendedores. Não vou excluir o mau caratismo, que é inerente ao ser humano, tá? Mas você imagina toda essa multidão de jovens crescendo ali, falando, peraí, mas qual o problema da água? A água vem, é renovável. E eu estou falando de coisas básicas. Por exemplo, hoje, uma coisa que me incomoda demais, de verdade, me incomoda demais, é que nós, falando de meio ambiente, com toda a propriedade que nós podemos ter, até hoje nós usamos água potável para poder dar descarga no vaso sanitário. Então, sabe que esse crescimento, essa preocupação, é um processo de conscientização coletiva que eu acho que nós ainda estamos muito longe. Tanto que eu até falo, quando eu recebo a CETESB na minha empresa, eu recebo como um parceiro. E eu procuro, e eu sei que eu não sou o único, eu procuro conscientizar as pessoas que estão comigo a trabalharem assim. Seja um processo de auditoria, seja lá o que for. Se eu olho o ente público que vem trabalhar comigo, porque é uma questão de vida, é a vida dos meus netos. Entendeu? Se nós não trabalharmos essa questão agora com essa seriedade, o que vai ser depois? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era ali criança, a primeira vez que eu comecei a ver algum programa que hoje já atingi uma certa idade que me permite entender qual era a mensagem lá. Mas na época eu não entendia porque eu só via isso naquele desenho. Não era nem desenho, era um filme na televisão que era japonês, em que eles se preocupavam o tempo todo em mostrar que surgiriam grandes monstros ali em virtude da poluição. Não me lembro nem do desenho. Não lembro se era Robô Gigante, Ultra Seven, uma dessas coisas. Um dos nerds que vai nos escutar. National Kid, né? Alguém mais idoso do que eu, talvez vai se lembrar. Mas ali eles faziam o tempo todo dizendo, olha, isso aqui vai surgir da poluição, nós temos que reduzir a poluição, isso aqui está vindo do montante de lixo. E eles mostravam
ali durante aquele desenho, aquele filme, eles mostravam fotos de aterros sanitários e faziam com que um monstro se levantasse do lixo. Olha só. Eu tô falando, gente. Início dos anos 70. Isso lá no Japão, isso era uma consciência. Uhum. Aqui para nós, e até hoje, você imagina que o aterro, até hoje, é fonte de recuperação de dinheiro, é fonte de renda para muitas pessoas. Então, essa dualidade de consciência que a gente ainda vive vai mudar, vai melhorar a partir do momento que a gente tiver consciência de que esse ambiente aqui não é, o mundo não é nosso. Sim. Então, quando você traz da evolução do processo produtivo, né? Quando você fala de uma produção mais limpa, que naquele momento, sim, só tem uma coisa que faz com que o empresário, de fato, se torne mais consciente. Mexe no bolso. Mexe no bolso. No lucro, entendeu? No caso. Na hora que mexe no bolso, ele se torna preocupado. Uhum. Infelizmente, é uma verdade. Ok que tem excesso de lado a lado, tá? Mas quando a gente está falando de uma questão ambiental, eu tenho que tentar entender o que é que o outro está querendo me falar e eu preciso entender como que eu posso levar isso para dentro da minha empresa. Uhum. Então, quando eu começo a eliminar aquilo que pode ser descartado, redução de resíduo, isso tem um favorecimento, tem uma melhora econômica absurda. Havia alguns anos em que alguns colegas meus falavam assim, olha, a cor da próxima estação vai ser a cor tal. Por quê? Porque é a cor que está passando nos rios da China. Então, quer dizer, essa falta de consciência é uma coisa de escala mundial. Aí a gente fala, putz, isso aqui é só culpa do empresário. A gente vai descobrir que não. A gente vai descobrir que se existe um empresário até inescrupuloso fazendo tanta coisa para produzir bastante e mandar, é porque nós, volta sempre para nós estamos consumindo com pouca consciência também. A sociedade civil como um todo, né? Precisa, na verdade, ter essa mobilização, mas a gente acredita que são essas novas gerações, serão as crianças que estão na escola, que estão aprendendo, que vão herdar e que já estão pensando e preocupadas com o mundo que elas vão ter que, né? Elas que estão cuidando, elas que chegam em casa e falam, mamãe, desliga essa torneira enquanto você escova o dente. São elas, né? Mas infelizmente os casos atuais também vão trazer essa celeridade porque está atingindo a vida das pessoas na prática, como são os eventos extremos climáticos, né? Os refugiados climáticos, gente. O acelero... Então, realmente, você tem um processo que eu acho que a Liv trouxe essa questão do dado e informação, que eu acho que, isso é muito relevante, a transparência. Também vocês estão trabalhando com mecanismos de dar transparência. Porque aquele que faz bem tem que ser reconhecido, tem que ser o exemplo. Né? E quer puxar para o mesmo barco mais empresas para esse processo, porque você quer competir também de maneira leal, né? Que é uma pauta que a BIT também bate muito na questão internacional, na competição internacional, que os parâmetros de produção não são os mesmos, né? E a gente está vendo a enxurrada de plataformas com modelos de negócio que vão muito na contramão do ímpeto brasileiro de ter regulamento, de cumprir legislação social e ambiental e ter produção dessa cadeia em escala, em gerar emprego e renda dentro de uma regra que é rígida para a grandíssima maioria dos nossos competidores. Exatamente, ela falou agora nas regras, eu queria conversar com você, Liv, sobre quais são alguns parâmetros que mudaram, por exemplo, nesses anos todos aí, vamos falar mais de 40 anos, né, desde produção mais limpa, as regras de condicionantes para você conseguir uma licença ambiental, de implantação, de operação, elas tiveram que se adaptar e estão sempre mudando? Com certeza. E, inclusive, depende do setor e da região, né? Então, a gente sabe, por exemplo, surgiram, como eu mencionei, bacias aéreas saturadas. Então, conforme foi tendo os dados, tendo conhecimento, e foi sabendo, olha, você instalou sua indústria em qual região? Nessa região, a sua bacia está saturada de tal poluente. Então, você tem que fazer usar uma tecnologia para ampliar a sua indústria, você tem que limitar a sua emissão. Então, a sua emissão tem um limite, você tem que comprovar que você consegue
aumentar a sua produtividade sem aumentar a carga de poluente atmosférico. Então, não é melhor ele primeiro ir consultar em que lugar é melhor ele instalar a fábrica dele? Isso, hoje em dia, eles seguem essa linha, né? Como muitas indústrias já estão, em maioria, né, do estado de São Paulo é bem industrializado, elas já estão lá. E aí foi evoluindo, exatamente, né? A cobrança foi evoluindo com o conhecimento, então hoje a gente sabe qual é o poluente. Ele falou, nessa região você não pode mais ampliar a emissão desse poluente. Se você quiser ampliar sua produção, invista em tecnologia. Esse mapeamento é público, Lívia? É público. Ah, que legal. É público, tá? Faz parte lá, bacias áreas saturadas, quando você vai fazer o seu licenciamento. A gente até tem essa possibilidade de ter dados, fazer monitoramento, e que acho que o estado de São Paulo tem a maior malha de monitoramento do Brasil, seja de efluentes, qualidade da água, água subterrânea, água superficial, qualidade do ar. Ela nos permite fazer um planejamento melhor e nos permite fazer exigências mais adequadas, né? Nas regiões específicas. Direcionar as prioridades também, né? Então, para as empresas, às vezes a gente vai cobrar de todas as empresas do estado de São Paulo um investimento na melhor filtro que existe das emissões. Às vezes não, é mais eficiente se a gente cobrar exatamente naquela região onde precisa daquela tecnologia, né? Então nessa região, a gente precisa que você invista nisso, naquela região que é, por exemplo, ou por tipologia de atividade, né? Usina de cana era uma atividade que consumia muita água também no passado, assim como o têxtil, né? Então tem o zoneamento agroecológico. Dentro do zoneamento agroecológico, que também é um regramento, ele é público, o zoneamento, e ele determina em tal região, essa usina, ela, para tirar licença, ela tem que ter uma limitação. Você tem que moer tantas toneladas de cana com tantos metros cúbicos de água. A depender da região, se a escassez hídrica é maior ou menor, isso muda, a sua limitação é menor. Então, assim, agora você vai ter que se adequar. Para você fazer ampliação de moagem de tonelada, você só pode usar X metros cúbicos por então tonelada. é por isso que essas regras sempre estão mudando. Sempre estão evoluindo. Porque o conhecimento permite que a gente traga regras mais específicas e assertivas. E mais né? assertivas. O São Paulo é pioneiro nesse processo. Com certeza. E vocês compartilham muito com outras cidades? Tem essa troca? Muito com outros estados. A gente tem alguns protocolos de convênio, né? A gente recebe eles aqui, eles vêm conhecer nossos laboratórios. Geralmente a gente faz capacitações, acho que não só no Brasil, internacionais. A gente tem a Escola Superior da CETESB. A gente tem curso de pós-graduação. E a gente tem muitos cursos de especialização, pequenos cursos de especialização de avaliação de microbiologia na água. Então tem algumas coisas que o nosso laboratório faz que é ultra especializado, né? E é público interno só ou também para pessoas de fora? De fora e internacional. A gente faz capacitação de muitos países que falam língua portuguesa, né? Sim. E que eles consomem os cursos da CETESB. Né? Olivia, e aí você colocou essa história de quando você vai implantar, tem a questão da bacia, de estar saturada, etc. Como você enxerga, então, por exemplo, os polos industriais? Porque imagina, você começa aí uma empresa e vai outra porque tem toda uma logística ali, né, para facilitar. Um fornece matéria-prima para o outro que já está ali, o outro já vende para o outro que está ali. Sim, e esses polos, como é que são observados pela CETESB? Hoje em dia, super controlados, né? Eu acho que é diferente do passado, que os polos industriais eram aquele lugar poluente, tá? Hoje em dia, eu acho que a CETESB tem a regulamentação do Estado, né, ela é bem rígida, e a CETESB faz fiscalização e controle das atividades licenciáveis industriais, né, e você consegue ter uma qualidade do efluente, qualidade das emissões, um controle bem... E nesses pontos onde são polos, a CETESB, como ela tem as agências regionais, então você tem inclusive equipes especializadas naquele tipo. Se tem um polo que é petroquímico, que é Paulínia, aquela região, a equipe já está super especializada naquele tema, eles sabem quais são os principais impactos, eles sabem quem são quais... Tem técnico nosso que ele vai lá e fala, tá... cheiro de... esse cheiro é de tal indústria. Eles sabem. Eles conhecem muito bem os processos de cada indústria, eles têm um conhecimento muito profundo. Então, se Cubatão, são outros tipos de indústria, eles conhecem. Se é Porto, eles conhecem as atividades. Usina, eles conhecem muito bem as atividades. E conhecem as principais empresas, né? E os principais impactos. Eu achei muito legal, porque eu li no material de vocês que vocês têm realmente uma equipe
equipe que se começa a ter reclamação de uma comunidade, de um cheiro que está surgindo, que não sei o que lá, vocês vão atrás. Vocês Foi exatamente uma situação dessa. Foi isso. Que eu visitei uma empresa e ele falou, você tá vendo a fumaça, a cor da fumaça da minha chaminé? Tô vendo, perfeita. Bom, investimento, tal. Mas você sabe como começou? A comunidade olhou, falou, tá uma cor esquisita isso aqui, e começou a reclamar, e foi no órgão. Olha que legal, né? Para além da especificidade das equipes regionais que atendem e conseguem ter essa atenção, impacta diretamente a comunidade se sente impactada de alguma forma, sem entender. E assim, eles ajudam. Nós tivemos 2 situações lá, nós fizemos a migração na época do acrílico, nós fizemos a migração da queima de óleo para gás por causa da população. Olha. Porque qual que era a questão? Óleo queimando. Imagina aquela chaminé. Quando você pôs pro gás, zero poluente. Você eliminava, fazia as queimas, gerava vapor. Meu processo exigia geração de vapor, gerava vapor normalmente, produzíamos tudo. E assim, a queima do óleo, a fieira para queima de óleo, ficava ali só em situações tipo, deu uma pane, ele entrava como opcional durante alguns minutos e voltava. Mas chegou um momento, é engraçado que você sempre está vendo aquela fumaça sair, você nunca, parece que vira comum, se torna parte do teu dia a dia. Depois de anos rodando sem, no dia que virou aquilo, que coisa horrorosa que é essa, gente? Que é? Você se sente incomodado daquilo. E essa do cheiro, foi muito engraçado que um dia o pessoal falou, tá um cheiro doce, parece cheiro de baunilha. Um lugar que eu sinto muito esse cheiro é quando eu tô passando ali na Marginal do Pinheiros, tem um laboratório de medicamentos lá que às vezes exala aquele cheiro doce, um cheiro de framboesa. E eu tô sentindo aquele cheiro doce. E naquele dia eu tava com um agente da CETESB que ele tinha vindo a meu pedido para poder fiscalizar uma empresa. E aí, na hora que ele entrou comigo, ele falou, sentindo esse cheiro? Eu falei, tô, mas eu não sei de onde é. Ele falou, eu sei. Fulano, de tal empresa, passou com um caminhão por aí. Tá lá no fundo. Eu vou lá primeiro. O cheiro, ele já sabia quem era, que caminhão. Nariz treinado. Aí ele conseguiu parar na hora lá, fez o camarada pegar o que já tinha colocado, colocar de volta pro caminhão e sair para outro lugar. É, isso aí. Nariz treinado. A Liv citou até o setor têxtil, você sabe que há uma década atrás a gente usava quase 100 litros de água por causa de uma calça jeans. E hoje diminuiu-se para um copo, 200 ml, você faz todo um processo de uma calça jeans. Em São Paulo, vocês conseguem mapear como estão alguns setores, assim, quem que está bem adiantado, quem que ainda vão precisar trabalhar? Vocês têm esse mapeamento? Sim, a gente acho que conhece um pouco quais são as principais dificuldades de cada setor, né? É o que a gente até comenta. A gente, por exemplo, lançou recentemente o nosso painel dinâmico com os dados de emissões das principais empresas do estado de São Paulo, emissões de gases de efeito estufa, né? Lá no passado a gente cobrava diversas controle de poluição, etc. Agora a gente está evoluindo, a gente está inclusive falando assim, olha, suas emissões de gás de efeito estufa, como está, né? É uma exigência nova, né? Recente. Logística reversa, outra exigência recente. A gente vai percebendo que precisamos evoluir ainda mais, cada vez mais no que concerne a sustentabilidade mesmo do estado de São Paulo, comercialmente, né? Mercadologicamente falando. Então, hoje você pega esses dados e você vê que tem alguns setores que eles são mais emissores. Então, se você compara, você fala, porém, alguns setores que são emissores, eles são ponta de linha, assim, a melhor tecnologia possível. É que o setor, ele é emissor, né? Sim, isso que é muito... fazer o processo de redução, né? Difícil fazer a redução naquele setor. A gente tenta... Energos-intensivos. A gente tenta comparar eles entre si. Então, dentre esses, a gente sabe quais são as principais dificuldades de cada tipo de atividade, né? E também de cada região. Então, tem algumas regiões onde a escassez hídrica é extremamente crítica. Então, isso que você até estava comentando, de que o empreendedor não tinha tanta consciência, então precisava de alguém. Hoje em dia, ele não tem muita opção. Quando a gente teve a crise hídrica, teve empresa que, assim, não é que não tinha funcionário, não é que não tinha dinheiro, não tinha água para produzir. Sim. Então, amigo, agora, né, você precisa... Impacta diretamente o negócio. Impacta diretamente. Então, eles
isso foi demonstrando a importância desse planejamento, de você ter uma precaução, com o impacto dessas... o impacto ambiental dessa atividade, das atividades ou da superexploração de alguns recursos afeta diretamente o negócio, né? Sim, eu acho muito interessante que, por exemplo, o setor de alumínio, ele é perfeito nessa reciclagem de latinhas, né? É o que mais recicla, eu ouvi falar, confere isso? 90% assim. PET não tá dentro Não, disso, é que a gente tem a reciclagem, né? O alumínio, ele... altamente energointensivo, né? Então, assim, crise do alumínio. Quando teve a crise do apagão, 2002, acho que foi isso, na época do 2002, Fernando Henrique. Teve o apagão, né? Alumínio foi um dos altamente impactados, porque eles não conseguiam produzir por falta de energia. A reciclagem do alumínio é altíssima, mas é porque aqui no Brasil, qual é a questão que a gente tem? O país, acho que é o primeiro em reciclagem de alumínio, porque ele é um material com alto valor agregado. Então a gente também tem essa questão de que quando você tá na praia de ou renda, lugar, né, dos catadores, as pessoas retornam ele por ele ter um grande valor agregado, mas com certeza essa indústria campeã, assim, a exemplo gente já mundial. Não consegue tanto com retalho, né? A gente tem uma jornada importante aí nessa tem aí um desafio, né? Nossa, sim. Super. Na verdade, a composição do material têxtil, as misturas, ainda é um desafio você ter tecnologia para dar escala de reprocessamento para a gente voltar a ter matéria-prima. Claro que a gente nunca pensa só num ciclo fechado, que eu acho que o setor vai precisar do ciclo aberto, ou seja, né, direcionar esse resíduo para utilização em outros setores industriais, não só pensando a circularidade de cadeia fechada e produzindo um novo fio, mas de fato a demanda global e de regulamentação que vai chegar aqui, que também é uma agenda que a ABIT está priorizando esse ano, para ser propositivo numa regulamentação que gere modelo de negócio viável. A gente, né, então o alumínio é um sucesso porque aquele resíduo se tornou economicamente interessante. Isso, economicamente interessante. Então o têxtil vai ter que passar por esse processo. Tem algumas matérias-primas que já estão com um caminho mais facilitado, já tem processamento físico que a gente fala, desfibrar e consegue direcionar para outros mercados. Né? Algodão é um. Agora, o processo químico em escala, o que foi testado, inclusive, infelizmente, lá fora tinha uma companhia grande que já estava testando alguns processos químicos e entrou em falência recentemente. Então, assim, serão muitas tentativas. E acho que aí é o papel importante dessa regulamentação, né? Porque a gente vê a regulamentação antiga já da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também do desafio de estados e municípios regulamentarem, né? São Paulo regulamentou, mas a gente sabe que na prática, para o resíduo têxtil, a gente não tem um canal facilitado para a empresa pequena, confecção, cortou ali o tecido, bom, vou acumular isso aqui, vou separar direitinho, que eu tenho um lugar para levar. Essa lógica, essa cadeia ainda não está estruturada. Você sabe e o que nós fizemos um isso. debate, né, recentemente também, numa live, e uma das pessoas que estava no chat falou assim, se houvesse um mercado onde o retalho valesse, né, assim... eu vou juntar 200 quilos porque isso já vai me render, sei lá, 300 reais, sei lá quanto. Tem muito artesão que procura e não encontra, né? Inclusive na live tinha uns artesãos falando, eu não consigo fazer comprar esse retalho. matchmaking. Mas o artesanato, ele dá conta dos volumes, né, em determinadas regiões, mas a escala que a gente produz e gera... O problema é a escala. A gente precisa de uma cadeia de reciclagem têxtil, é o entendeu? É um negócio mais parrudo, investimento. O artesanato aí acaba virando uma coisa um pouco mais marginal à operação, porque não consegue demandar não tudo. Dá. Tudo bem. E mesmo assim eles não encontram isso. E é importante. Hoje a gente estava numa live também das costureiras autônomas, que é um grande ativo de Brasil, né, pensando em reparabilidade, longevidade das peças, e ali também a gente trabalha com retalho, então assim, tem uma demanda latente, tanto de processo artesanal e pequeno volume, mas a gente também tem um ativo, e é o que o mundo também está buscando, essa escala, é um modelo de negócio e a viabilidade de processamento. Aí falam de monomaterial, de não ter mistura para facilitar, então são mudanças
relevantes, assim, De em termos de design, modelo de inclusive, negócio, né? de design, de concepção do produto. De fibras naturais. E novas fibras também surgindo, novas né? fibras A gente tá de falando algas. Você está falando de fibra de algas. Outro dia eu soube até que você tem uma blusinha comprada em Portugal. Jaqueta de fibra de leite. Proteína de leite. Proteína de leite. Ah, você tem isso? Vocês não Eu quero isso. Trazido. Poxa. Devia ter vindo com a jaquetinha. Mostrar. Mas inclusive foi num brechó super simples. A gente estava fazendo uma visita de campo, participando do Summit lá em Copenhague, na Dinamarca, e fazendo uma pesquisa de campo para ver como as marcas estavam comunicando a questão da sustentabilidade nas peças, nas etiquetas. Tem uma maturidade naquele mercado um pouco diferente. Sim. E novos materiais já inseridos nas peças. Muito legal isso. E aí Não é? encontrei, a gente tocou, né? Eu tava com a Luísa, minha colega de trabalho. A gente tocou o material, falei, nossa, mas é um sintétiquinho assim, simples isso aqui? É diferente esse toque. E aí quando foi ver a etiqueta ali, essa fibra de leite, né, com a proteína do leite, misturada com lã e mais algum resquício de alguma outra fibra. Mas deu uma composição diferente, um negócio, um toque. Então acho que assim, tem muita Muito alternativa. legal, E os pequenos negócios da moda, tem uma cadeia muito viva, né? Você tem as grandes empresas produzindo na ponta, tem as tecelagens, as malharias. Tem essas mas startups, tem as startups, tem muita coisa acontecendo que a gente nem mapeia. Falando Então até acho de que tem um pequena, pujante falando aí, um mercado até de pujante. pequenas empresas, startups e tudo mais, como que a CETESB hoje consegue administrar a fiscalização e a instrução, porque não deixa de passar esse papel importante do ente público em também orientar. A advertência, na verdade, é uma forma de orientação, Com certeza. né, que não é uma punição. A advertência vem na forma de dizer, olha, educando, encontrei isso aqui, você tem que resolver isso dessa forma. Eles, não é porque você está aqui não, tá? Antes de você chegar, eu já falei Já para tinha eles. falado mesmo. Eles são muito abertos a conversar com você e te dar orientação Papel mesmo. orientativo. Papel muito orientativo. Eu tenho, não sei se é sorte. Todas as pessoas com quem eu converso, assim, olha, faz assim, 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 procura fazer perfeito. Olha, não estou conseguindo, dá espaço, vem aqui na agência, a gente senta, conversa. Agora, eu até falo, eu sei que às vezes parece que eu sou um ponto fora da curva, mas como pequenos empresários, pequenas empresas, quando ouvem o nome, chegou fiscal, eles não sabem o que é pior. Eles, se a dor maior é lembrar, a minha mãe chegou, e eu ainda não fiz a coisa, eles lembram daquele trauma de infância, vendo a fiscalização chegar. Fiscalização Calor, chegou, eles já dá aquele calor, aquela suadeira, meu Deus, eu vou ser preso, não tenho dinheiro para pagar advogado. Como é que hoje a CETESB lida com este papel também? Até porque o empresário, pequeno empresário, ele hoje é responsável por uma parte importante de contratações, ele é uma pessoa importante também na recuperação de pequenos resíduos, trabalhar isso daqui, trazer mão de obra intensivista ou não. E de Ele é majoritário Quer mesmo. queira, na nossa quer não. área. Parte das empresas. Quer queira, quer não, é isso. E eu preciso ter a tranquilidade de saber que eles estão trabalhando certo, e eu preciso ter certeza que eles não estão causando dano ao meu meio ambiente. Como é esse peso hoje para a CETESB? A gente tem buscado facilitar ao máximo a linguagem e sistematizar um pouco também. Então, a gente está evoluindo, por exemplo, o nosso portal do licenciamento ambiental. Então, ele fica mais didático, digamos assim, mais simples, para que você consiga entender quais são os seus critérios e preencher ali os dados para você solicitar a sua licença, né? Então a gente está fazendo algumas diversas simplificações no sistema, simplificação do licenciamento de atividades menos impactantes, né? Como se fosse um pré-diagnóstico? Na verdade, porque, por exemplo, ele tem que preencher quais são as características do empreendimento dele, né? Então, às vezes, eles têm dificuldade, precisa de um consultor para dizer, então, tornar esse preenchimento mais didático ajuda as pequenas empresas, né? Muito bom, muito bom. Então, com esse novo portal,
ele é mais digamos assim, mais amigável, mais friendly, né? Então, assim, é mais fácil de você acessar, é mais fácil de você entender onde preenche. Se você preencher errado, ele já... Antigamente, assim, ele aceitava campos, digamos assim, né? Bota seu endereço. Você colocou o endereço lá em Portugal, aceitou, aí chega lá, ih, você errou seu endereço. Então, hoje, assim, ele dá vários... Esse número não é aceito, esse item não é aceito. Então, a sua atividade não é compatível com esse tipo de... Então, ele já vai te ajudando a falar assim, ih, faltou uma informação aqui, você precisa preencher essa informação, senão seu licenciamento não vai pra frente. É como o imposto de renda hoje, né? Exatamente isso. Eu pensei nisso. Exatamente. O imposto de renda que antigamente eu precisava de um contador. E hoje eu entro lá no meu site, eu baixo as informações automaticamente da Receita. E ele já vai me dizendo, ó, tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora. E eu só volto... Pendência, você ainda tem uma pendência, vai lá no... Qual é a minha pendência? Olha, sua pendência é essa aqui. Exatamente. Eu estou tentando facilitar a vida. Em resumo, o nosso bolso continua sendo a parte mais sensível. Muito bom. Nesse caso, os jovens lá da VIT até mostraram que o site tá responsivo. Aí você entra pelo celular. Sim, quando é simples assim, eu o fiz... imposto de renda, como né, é que gente, se fala quando você tem que jovem. corrigir? Esqueci a retratativa, né? Na declaração. Esqueci. Que apareceu lá que, olha, isso aqui não tá correto. Eu fui olhar e realmente... Retificadora. É mais difícil falar o nome do que retificar. Eu fiz em 2 minutos pelo celular. Foi ótimo. Achei o máximo. Vamos falar. É isso que a gente quer. Muito bom. Vamos falar de então essa cartilha vai facilitar. Já está em operação? Não, é o portal do licenciamento ambiental, a nossa plataforma que já está em... A gente já lançou esse novo modelo e a gente está em constante desenvolvimento, que é isso, a gente quer fazer melhoria a cada ano a gente vai percebendo, constantemente a gente vai percebendo, isso aqui pode ser automatizado dessa forma, essa informação pode ser solicitada dessa forma. E isso a gente já consegue puxar de algum outro cadastro que a gente tem aqui. Então a gente está conseguindo fazer essa facilitação. Uma ajuda ali, em último caso, um robozinho, alguma coisa. Isso é legal. Isso que a gente está investindo bastante. Né? A gente... O que a gente tem? O Tomás, nosso presidente, ele é altamente focado nisso. O que ele acha? Ele quer buscar maior investimento em pessoas e melhorar. Ele conseguiu concurso pra gente, né? Junto com o governador, 224 novas pessoas a gente tá recebendo esse ano. Olha, então vai ser um baita reforço. 10 anos. Nossa, acho que a gente teve concurso público, entraram 224 novas pessoas. A gente tá contentíssimo com a chegada deles. E assim, dá aquela renovada na energia também. Sim, gente nova, gente que vem com sangue nos olhos. E eu acho que essa troca geracional também vai ser muito positiva, porque acho que eles têm um conhecimento sobre tecnologia que já tá intrínseco assim neles, então acho que vai dar um gás, assim, um up na nossa tecnologia. Então ele vê muito isso, investimento em pessoas, trazer esse pessoal e trazer tecnologia para que tirar o melhor dessas pessoas, para tirar os serviços operacionais que a gente tem um time altamente qualificado, tá? Tem, assim, muita gente ali mestrado, tem gente super especialista, doutores, a gente fala assim, às vezes perdem tempo com atividades que são manuais, né? Então, ele tá buscando investir muito em sistemas, né? Cobra bastante a gente, como é que vai sair o nosso sistema novo? Isso, vamos modernizar. Então, a gente tem se esforçado muito para trazer essa visão inovadora de inovação, já trazer inclusive esse time novo com essa cabeça, né? Fazer a capacitação deles assim que eles chegarem de como melhorar nossos procedimentos, como automatizar algumas atividades, né? Então a gente tá com uma turminha ali focada nisso. Olha, acho que dá pra gente organizar uma missão de inovação pra CETESB, o que você acha? Conhecer a faculdade, escolas, laboratórios. Estamos à disposição. Olha só, não dá pra pensar. Meu seria pra levar uma linha, que eu fiquei muito curioso, eu não sabia. Vamos, você acha que rola, Elis? Claro. Vamos fazer uma missão pra CETESB? Vou falar pro presidente Júlio. Eu tô dentro. Muito bom. Vamos falar de crédito carbono? Como que tá? Você consegue já saber? Tem muita empresa em São Paulo que tá mexendo com isso? Sim. Porque é totalmente voluntário por enquanto, né? Isso. E ainda não tá regulamentado, tá parado lá, né? Mas já tem bastante empresa? Você consegue? Eu acho que principalmente as listadas SA que estão na bolsa, assim, elas têm uma cobrança maior, tanto de mercado quanto
cobrança do carbono na fronteira, né? Total. O CBAM, assim, elas precisam estar preparadas, as cobranças estão vindo. Daqui a pouco, já sabe assim, apesar de não ter regulamentado no Brasil, daqui a pouco você não consegue mais comercializar se você não estiver adequado a esse novo mercado que está surgindo, né? Essas novas exigências de mercado. Então, as grandes empresas, elas estão bem evoluídas. Eu acho que elas já trabalham muito com crédito de carbono, elas já participam do mercado voluntário, elas já têm suas metas. Isso, grande parte delas já estão bem em inventários, com metas anunciadas. Acho que a maior dificuldade vão ser de fato para as pequenas e médias entrarem, como elas fazem para se adequar, e também dessas grandes de como elas fazem para trazer a sua cadeia junto, para elas não acabarem assim terceirizando o impacto, que também tem essa, né? Terceirizar o impacto. Eu não emito, mas você compra lá. Então, assim, o que a gente percebe que existe essa responsabilidade dessas grandes empresas de capacitar, de apoiar, para que não deixar esse ônus da empresa se adequar, né? Então agora tem essa exigência, você se adequa. Orientar. Então, algumas empresas mais conscientes e mais visionárias, eu acho que elas já, inclusive, fazem isso, de orientar a cadeia produtiva. Porque falam, se essa minha cadeia quebrar, é um problema para mim, né? Se eu tiver um quebra nesse elo da cadeia em algum momento, porque alguma empresa não está cumprindo alguma especificação, vai ser um problema para mim. Então, deixa eu já investir. Até porque muitas têm que trabalhar com rastreabilidade, né? Rastrear toda a cadeia de fornecimento até o produto final. Isso começa, por exemplo, no setor têxtil, o pessoal do algodão começou com isso, né? E a intenção é que isso possa ir até a camiseta na arara, que eles falam, né? Na questão da fibra do algodão, né? Muito legal o programa deles lá do Sou de algodão. Agora, Camila, por onde uma empresa começa? É fazendo um inventário? Como é que começa? Sem dúvida, o mapeamento é super relevante, né? A BIT tem atuado nessa agenda, olhando tanto do ponto de vista de mitigação, quanto de adaptação. Na questão de mitigação, como a Livi comentou, nós não somos os setores energointensivos, aí os mais intensivos no uso de energia. Então, a gente, hoje na discussão federal, né, do governo federal, a gente não está listado ali como os primeiros que vão ter que assumir metas, né, compromissos que vão ser estabelecidos pelo próprio governo federal. Vão ter metas ali de redução para atender, inclusive, o Acordo de Paris, os compromissos que o Brasil tem no Acordo de Paris. Vai ter que ter um compromisso meta-indústria, digamos. E o foco, por enquanto, está sendo nos energointensivos, mas a gente está acompanhando porque, como a Livi falou, né, no momento parece que é só para um grupo, daqui a pouco isso vai se reverter para o nosso setor também. As grandes indústrias, até por um conceito já de olhar para a eficiência do negócio, redução de custo, já tem inventariado e tem olhado para essa questão para monitorar e um pouco como a Livi falou, quando virar regulamentação, talvez você não tenha tempo, você já vai estar meio atrasado, você vai precisar entender desde já o que já está acontecendo, porque não é uma coisa do dia para a noite. Inventariar, até assim, o primeiro contato das empresas com o inventário vai falar, eu não sei como eu vou fazer isso aqui, porque é um assunto que pode estar concentrado na área de sustentabilidade, se existe alguém, né, dedicado a essa agenda dentro da empresa, mas essa pessoa vai ter que conversar com diversas áreas da empresa, porque aí é coleta de dados. A gente vai precisar entender na produção onde está, né, os gargalos, digamos, em termos de emissão. Quando a gente olha para o setor em geral, o uso da energia no setor, mais de 70% pela nossa matriz energética brasileira, já é renovável. Já é limpo. Então, já é limpo. Então, a BIT e Sinditech estão trabalhando há bastante tempo nessa agenda, tentando antecipar um pouco os movimentos para as empresas. O ano passado a gente lançou um Modo e Clima, que foi uma iniciativa que contou com a participação de varejistas e indústria, construindo ali um guia para ser público, com boas práticas. A partir dali, eu acho que é um primeiro conhecimento sobre essa agenda. Ela vai sair dali sabendo inventariar? Não necessariamente, depende do porte. Inventário é para todo mundo da cadeia? Não. Hoje a gente olha que o compromisso é muito mais da indústria, né, das etapas ali, dos elos mais intensivos em emissão de energia, de uso de energia, emissão de gás, fica mais na indústria têxtil. Quando a gente olha para quem está assumindo o compromisso público, ou está na indústria têxtil ou está no varejo. Aí que vem esse papel do varejo, ele vai precisar dos dados, inclusive das confecções.
para fazer o escopo 3 dele ali na metodologia. Então, acho que esse diálogo vai ser muito interessante a gente ter uma unidade, porque normalmente cada varejista tem um modelo e aí os pequenos negócios ficam todos perdidos ali para cumprir a exigência de cada um. Então, o que a gente está conversando também, até individualmente com algumas varejistas, mas com a BVTEX, é de ter um modelo simplificado para confecção. O que ela vai ver? Quanto que é o gasto de energia? Ela não vai saber a fonte, mas são alguns dados que ela vai começar a monitorar que vão dar uma consciência para ela de eficiência, custo, mas que não tem o peso de um inventário, um compromisso público de redução, como as indústrias têxteis já tá acontecendo. Precisa criar uma plataforma inteligente que nem imposto de renda e que nem a CETESB, onde vai levando a pessoa a fazer, tipo assim, o estagiário faz, entendeu? Porque é muito... Isso e pode agora levar a gente tempo, vai lançar algumas coisinhas aí muito em breve para impulsionar mais esse compromisso das grandes em assumir a meta de pelo menos inventariar. Eu queria até mostrar aqui, o guia de produção e consumo sustentáveis da cadeia produtiva têxtil e de confecção. Esse guia a gente tem link no site do Sinditexto, você digita lá em busca guia de produção, ou basta colocar guia, vai aparecer alguns, ele acho que é o segundo. E aqui tem umas dicas da CETESB, porque esse material foi feito pela Câmara Ambiental Têxtil, que fica dentro da CETESB, que o Sinditexto, nessa época, estava coordenando. E aí, aqui tem dicas muito bacanas, não vou chamar nem dicas, são realmente roteiro para realmente o que é importante na sua empresa, você começar a monitorar, como que monitora, o que é crítico, né? Eu achei bem bacana, eu não tinha visto detalhado ele, e achei bem legal. Primeiro dá toda uma fotografia, né, do setor, traz dados e depois traz um roteiro. Então, para quem tiver interesse, né, tá lá no site do Sinditexto. Você participou bastante disso, sensacional, né? Eu sou fã desse produto aí, que foi feito na Câmara. As câmaras ambientais da CETESB são uma discussão riquíssima com o setor. E eu sou particularmente muito a favor dessas discussões setoriais, porque os problemas dos setores, eles conseguem evoluir conjuntamente a partir dessas discussões. Então, quando o próprio setor propõe, ou discute, ou faz os seus estudos de como diminuir, né, eles conseguem elevar o nível das discussões, ou daquele setor no estado de São Paulo, né? Então você abre esse espaço, eles fazem discussões do que vamos nos comprometer a evoluir, o que são as melhores práticas, né? Quem são, e o próprio, e cola uma competição saudável, né? Daquele, eu tô melhor, eu sou mais sustentável, né? O que eu faço? Eu faço tudo isso, aí o outro olha e fala, nossa, eu tô pra trás, quero ser sustentável também, então quais são as melhores práticas, né? Como é que a gente pode evoluir? E quais são as principais dores, né? Quais que é aquela questão da matriz de materialidade também, assim. Cada setor tem as suas dores, tem as suas principais questões, né? E eles, quando trazem um mapeamento para si, é muito rico, assim. Esses materiais são muito ricos para consulta, para evolução. Recomendo bastante, que se alguém tiver dúvida, não estiver encontrando, fala lá com a gente no Sind, que a gente localiza para você. Aliás, eu queria perguntar, você veio até com o broxinho das ODS aí, a CETESB tem metas comprometidas que são do estado de São Paulo, enfim, quais são as metas hoje que a gente tem? Eu me lembro de um tempo atrás que era net zero até 2050, como é que estão essas metas, só para eu lembrar? O Estado tem, né? O Estado tem um plano de ação climática do Estado, então a gente tem o plano Net Zero, a gente é a signatário do Net Zero, né? Então tem as metas até 2030 e as metas até 2050, zerar até 2050. Esse é o desafio. É super desafiador, né? A gente tem um grupo de discussão, inclusive, corrente, né? Para fazer o plano de ação do PAC, né? Que é o Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo.
A CETESB faz parte desse planejamento, a gente ajuda com a contribuição de dados, inclusive desse inventário, do painel dinâmico que eu falei, que a gente capta quem são os principais, dentre as atividades licenciadas da CETESB, que a gente trata mais na indústria, atividades com impacto, quais são as atividades ali, quanto emite, onde emite, quem são os setores maiores emissores, para fazer parte desse planejamento que tem emissões de veículos, que estão um pouco fora do escopo da CETESB, tem as emissões de mudança, conversão do uso do solo, né? Todas essas outras atividades que estão nesse plano do Estado. Altamente focado em transição energética, né? Então tem todo esse investimento em hidrogênio, né? Novas tecnologias. Então o Estado tem muitas ações da Secretaria de Agricultura também, com biometano, né? Então o Estado tem evoluído bastante. A CETESB em si, para si própria, a gente não tem ainda as metas relacionadas ao ODS, ou mesmo à emissão. A gente tem baixo emissor, né, de escritório, assim, né, então nossa emissão maior estaria no escopo 3 também, de transporte de funcionários, fiscalização, agência, mas a gente já faz o nosso inventário, então a gente começou a fazer o inventário da sede, faz o inventário agora, esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai fazer o inventário, não só da sede, mas de todas as 46 agências que a gente tem no estado de São Paulo, né, e aos poucos a gente está evoluindo. No ano passado a gente criou o nosso departamento de sustentabilidade, que a gente atua fortemente no meio ambiente, é a maior, né, agência ambiental do Brasil. E não tinha. E a gente não tem esse controle sobre o quanto as nossas ações contribuem para a sustentabilidade e como a gente implanta a sustentabilidade corporativa, né? O impacto da nossa atividade em si. Hoje a gente tem esse departamento que está focado em mapear e quantificar as nossas ações, né? Então, quanto a gente já tem, assim, instalação de placa solar em muitas agências, a gente praticamente na sede independente de energia gerada, né? A gente gera toda a nossa energia necessária praticamente nas nossas placas fotovoltaicas e em algum excedente a gente vai até contribuir com a rede. Então, só que a gente não faz o acompanhamento das métricas com metas assumidas, né? A gente tem evoluído muito, mas não tinha essa cultura e esse compromisso. Então, hoje a gente criou o departamento, a gente vai fazer o nosso plano de sustentabilidade e a gente vai começar a criar as nossas métricas, né, de sustentabilidade corporativa. Que aí inclui não só meio ambiente, inclui governança, inclui a parte social, né? Então a gente está investindo bastante nisso. Bacana, a gente precisava fazer também no Sindtexto, né? Vamos fazer? Vamos propor? Vamos fazer um inventário? Porque dando exemplo, né? A gente como entidade sempre super propulsora de que as empresas, né? Estamos aqui para apoiar vocês, vamos lá, vamos junto. Acho que é bom dar um exemplo, né? Eu posso emendar uma pergunta rápida para a Liv a respeito da questão da adaptação, né? Porque acho que é muito emblemático. A gente tem acompanhado e participado ativamente do grupo de trabalho para criar o plano de adaptação climática para a indústria, né? No âmbito do governo federal. E é uma discussão que é assim... Ficou muito fora de cena, mas quando a gente estava em trabalho aconteceu, né, esse evento extremo tão complicado e complexo ali no Rio Grande do Sul. E aí eu queria perguntar um pouquinho para você, como que você acha que hoje o plano de São Paulo, você mencionou um pouco da questão de zoneamento, de onde instalar a indústria, onde não instalar. Acho que isso é muito relevante para a questão da adaptação para a cidade, né, a gente está bem estruturado em termos de uma cidade, um estado, as regiões, e em termos de instalação, onde dá ou não dá para ter aquela instalação, onde vai ter, né, eventos extremos, porque sul-sudeste, né, a tendência é ter mais chuva, então questões de deslizamento, alagamento, vai ser, infelizmente, recorrente, né? Então, você tem visto o estado também... Muito. Atuando na questão da adaptação? Acho que também porque antes mesmo do Rio Grande do Sul a gente teve um evento no Litoral Norte, né? Que foi bem assustador, assim. Então, até antes disso, no nosso plano de ação climática, ele tem a vertente da mitigação e tem a vertente da adaptação também, né? Mas é aquela coisa, a gente está sempre assim, correndo atrás do prejuízo, porque é isso, né? Enquanto a gente está planejando, a coisa já está acontecendo, né? A gente vê, mas desde então, acho que esse evento já trouxe assim, uma urgência para esse tema ficou muito forte, né?
O Estado tem feito diversos grupos de trabalho para discutir adaptação. A própria CETESB ela tem uma capacitação que já estava acontecendo, né? A capacitação ela aconteceu primeiro na Baixada Santista, que a gente fez junto com um projeto FEID, do Fundo dos Comitês de Bacia, para fazer capacitação por bacia hidrográfica, porque também a gente reconhece assim, características diferentes, riscos diferentes por região, né? Então, a bacia hidrográfica foi escolhida como uma região de discussão. Começou na Baixada Santista, que tem lá suas características específicas. Participam dessas capacitações a Defesa Civil, os municípios, a CETESB, diversos órgãos, as escolas, pesquisas, universidades, elas trabalham junto e criam projetos de adaptação para a sua região. Então, a Baixada Santista teve uma publicação a respeito dos resultados dessa capacitação. Depois da Baixada Santista foi feito na região metropolitana, né, Bacia do Alto Tietê, na região metropolitana de São Paulo. E a gente tem intenção de ter continuidade nessas capacitações, né. Para a CETESB, acho que o que é interessante é que a maioria das grandes empresas, elas dão aula pra gente de adaptação, né? Porque afeta diretamente o bolso. Negócio. Assim, eles investem nisso. Sim. Se acontecer alguma coisa, eu vou ter prejuízo. Então, elas de certa forma, têm uma visão já de que precisam se adaptar. Coisas que acontecem muito na indústria, né? Principalmente escassez hídrica. Eu falo, pra gente, São Paulo, indústria, escassez hídrica é um dos pontos. Usina de cana, a gente tem variação. Pensa assim, que a variação climática afeta diretamente a colheita. Diretamente. Então, eles têm estudos, eles têm investimentos. E a gente enxerga muito assim, como todo esse conhecimento gerado pelo setor produtivo pode apoiar a gente no nosso planejamento também, somar. Perfeito. Porque a Defesa Civil já tem o IPT tem um painel com todas as áreas de risco, com monitoramento online, tempo integral. Acho que vocês recebem, inclusive, aquele Defesa Civil manda um WhatsApp pra você, né? Você tá na área de risco, eles sabem onde você tá. Sim. Você tá na região oeste, vai ter chuva aí. Então, eles têm online monitoramento climatológico com as principais áreas de risco do estado. Você vê um painel bonito, assim. A gente até foi visitar, sensacional. Que São eles... José dos Campos. Esse acho que fica no IPT aqui em São Paulo, mas lá também tem, né? Lá no INPE. Com o INPE também. É incrível. O INPE, painéis maravilhosos. Incrível, assim, né? incrível. Maravilhoso. Tudo. Elias, queria perguntar agora um pouquinho da Radit. Como é que vocês estão realizando? Quais são suas melhores práticas, suas boas práticas? E como é que vocês tornam isso transparente? Conta um pouquinho pra gente da experiência da Radit. Aí fala mais o grupo propriamente dito. O grupo, essa preocupação com meio ambiente, essa coisa de política verde, controle de água, eu acho que isso, talvez até por estarem na Europa, eles estão, como é que eu posso dizer? Mais adiantados. Mais próximos da preocupação do que nós. Eu acho que isso, não só em função de consciência do meio ambiente, mas o bolso, né? Ali você tem toda essa preocupação. Para estar inserido na comunidade europeia, tem que ter todo o respeito a todos os acordos. Então, isso daqui fez com que houvesse uma aceleração dessa questão. Então, o balanço socioambiental lá, nós já fazemos isso há pelo menos uma década e meia, 2 décadas. A preocupação sobre o controle de água. Antes de nós falarmos em controle hídrico, aqui como legislação, como regra propriamente dito, nós já recebíamos a auditoria ambiental do grupo, exatamente para trabalhar nos nossos processos para minimização do consumo de água, né? E isso chegou um momento em que nós já tínhamos reduzido tanto que tivemos que alterar nossa licença na ANA, porque o volume era muito baixo. E assim, precisávamos de uma lagoa para captação. Ficou tão reduzido que não precisava mais da lagoa. Colocamos o bote ali na beirada do rio, respeitando a área de APP, Perfeito. Com a visitação do pessoal da CETESB que acompanhou conosco. Tem um processo de licença isso, né? Você só sai cortando a mata, jogando lá no rio. Tem todo um processo, estudo de impacto ambiental, tudo regular. Passamos a absorção de água caiu ao mínimo tão baixo que hoje o que a gente consome com água, mais os inquilinos que estão dentro do parque industrial,
meu Deus do céu, é 80 vezes menos do que existia um tempo atrás. E ainda assim é feito o tratamento, a reutilização, isso é ponto, captação. Isso é condição sine qua non. Isso é ponto passivo. Eu acho até interessante isso, que é, às vezes, quem vê alguém fazendo a captação da água não tem ideia. Mas você pode pegar a água deste ponto, desde que a água que você está tratando você esteja soltando no rio nesse ponto. Ou seja, se você está jogando uma água sem tratamento, você está captando essa água sem tratamento. Entendeu? E você tem o controle do que... Existe uma tabela de regramento dos órgãos específicos que tratam a água, tem uma lei que fala quais são os parâmetros que você pode voltar essa água para o rio. Então quando você capta, você faz a apresentação de como ela estava, você faz o tratamento necessário para o teu processo. Uma das coisas que nós fizemos lá e foi muito interessante é que a água entra no meu circuito e ela fica em circuito fechado. Isso diminuiu absurdamente. Você imagina que antigamente essa água vinha, você já jogava na piscina, fazia tratamento, ok, mas você consumia um volume absurdo de água e por mais que você voltasse essa água tratada, e muitas vezes o tratamento que a gente fazia, nós fazemos ainda, permite que eu volte a água para o rio em qualidade infinitamente superior à água que eu estou captando. Entendeu? Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo a captação, um dia após chuva, a água marrom. Marrom se tiver boa, né? Porque essa água ela vem abrindo toda a lateral, então vem vegetação, tudo que você imagina. Então você faz essa captação, você coloca a água numa adequação para poder jogar dentro do teu sistema, então você faz controle de pH, você tem controle de... não é fluidez, você tem que ver partículas que estão presentes ou não. Água, você tem que deixar tudo isso num nível de, assim, de perfeição e controle da água. Se isso entra no teu processo, não estando bem tratado, você destrói equipamentos, você destrói produto acabado. Então essa água entra para o meu sistema de refrigeração, ela entra nos meus compressores. Se eu não tiver um bom tratamento disso, ela corrói os meus equipamentos. Então eu tenho que ter a preocupação da qualidade da água que eu trago e depois eu tenho que ter certeza que essa água está efetivamente tratada. Outro dia nós até brincamos, um ex-diretor nosso, ele falou, eu acredito que essa água está bem tratada se nós colocarmos essa água no nosso fluxo de água que seja possível bebê-la. Nós colocamos. Ele encheu um copo d'água, eu até tenho uma foto dele, ele fotografando e bebendo, porque ele tinha segurança do processo. Eu ia fazer essa pergunta, né? Você já adiantou. Depois eu te mostro a foto. Agora, do jeito que você está falando, então é mais barato e mais confiável, já que você captou e tratou, manter esta água que você confia rodando dentro da empresa, isso, né? Sem dúvida. Se você tem circuito fechado, isso aqui vai ficar barato. Agora, no que se refere a tratamento, para você voltar água para o rio tratada de maneira constante, é mais fácil o controle, para fins de controle. Você não consegue ter certeza que todos que captam a água, até porque nós sabemos que muitos pegam água, entre aspas, tratam e despejam no rio sem tratamento algum. De alguns anos para cá, no próprio processo de licenciamento da CETESB, se exige que, aonde é possível, que este encaminhamento de água seja levado para a Sabesp. Por quê? Porque é uma forma de impedir que alguém, de maneira inescrupulosa mesmo, jogue a água sem tratamento diretamente no rio. Tá? Então essa equação ainda precisa ser fechada porque tem investimentos antigos que foram feitos de tanques, de áreas de tratamento, de estação de tratamento de efluente, que esses daí, até colocado em outro plano, exatamente para poder conseguir fazer por gravidade todo o tratamento, são plantas antigas, e essas plantas, eu falo até pela planta que nós temos lá, essa planta nossa, nós recebemos assim, orientações da CETESB, foram preciosíssimas, para a gente conseguir dar continuidade nesse tratamento. Mas a redução foi absurda. Você imagina, você reduz volume de água, óbvio, mas você vai reduzir produtos que você usa para tratamento, você reduz tempo
hora homem de ficar dedicando lá para poder fazer validação. Você reduz absurdamente o número de análises laboratoriais que você faz para cada batelada de retirada de análise. Você reduz tanto isso que você só consegue reparar que houve efetivamente uma redução de custo quando você faz essa análise ao longo de um tempo. Entendeu? Então você fala, ó, vamos fazer cortes aqui de semestres. Com quanto volume d'água, qual era o custo e qual era o volume de produção que eu tinha há 30 semestres atrás? Tanto. Aí você vai colocando, você vai olhando, você fala, puxa, que absurdo. Vai despencando, né? E o custo, o consumo, e você consegue manter a tua produção exatamente igual. E energia? É um desafio energético para vocês? Para nós, a energia não é um desafio. Por quê? O desafio de consumo energético que eu tenho é vis-a-vis a tecnologia que eu tenho. Entendeu? É fato de que a indústria têxtil no Brasil, nós trabalhamos com equipamentos ainda muito antigos. Mas não são equipamentos que dentro de uma ponta você sempre vai estar ali numa situação de consumo energético alto. Por exemplo, uma parte do meu processo a gente trabalha com a texturização dos fios. A texturização dos fios exige que eu tenha compressores para fazer entrelaçamentos e tal. O meu processo é esse. Eu não consigo mudar. Então, aonde que eu tenho que trabalhar a recuperação e a melhoria energética? No quadro de compressores. Não é no têxtil. O compressor tem que estar... É na tecnologia que eu tenho ali. Então, o que você faz? Você traz técnicos, você traz uma empresa que atua no segmento de compressores. Tem empresas hoje, por exemplo, Patrícia, Camila, tem empresas hoje que já fazem assim, eu alugo para você o compressor? Não. Me fala qual é a tua necessidade de ar, eu me responsabilizo de trazer um excelente equipamento, devidamente controlado, com fluxo de água, que eles inclusive já fazem o tratamento para poder manter consumo mínimo, qualidade de ar no máximo e consumo energético mínimo. Que legal. Entendeu? Tem então, alternativas viáveis hoje? Tem alternativa. Então é assim, hoje você consegue encontrar alternativas de redução energética para todos. Tem aqueles casos que já chegou no limite ali, óbvio. Ok, vai depender de uma nova geração de tecnologia que vai trazer alguma melhoria. Mas naquilo que hoje nós temos como processo, sempre há espaço para nós, dentro da nossa humildade, saber que tem alguém que conhece daquilo melhor do que a gente, buscar ajuda e conseguir reduzir. No que se refere ao nosso caso, o consumo energético que estava focado nos compressores diminuiu absurdamente. Bacana. Que legal. Vocês tiveram alguma questão com gás natural e biomassa? Alguma troca? No passado, sim. O acrílico, eu era extremamente consumidor de gás para geração de queima, porque eu precisava do vapor. Como eu tinha uma geração enorme de vapor, eu gerava a minha própria energia. Então, era um processo todo integrado. Eu queimava, gerava vapor para o meu processo, do vapor eu rodava as turbinas, gerava energia, essa energia vinha para todo o meu processo, eu consumia na fábrica do nylon, consumia na fábrica do acrílico, ainda sobrava um excedente que eu vendia para o mercado PLD lá. Quando o PLD ficava... Algumas vezes nós tivemos mais lucro vendendo até energia. Olha só, eu acredito. Houve uma época que o PLD bateu em R$800 e não foi acima porque foi estabelecido o teto, entendeu? E nós fazíamos a geração. Aí era outro controle, porque o preço do gás para quem era cogerador de energia é controlado pela Arcesp, e aí você tem toda aquela situação da onde vinha a molécula. As nossas moléculas vinham da Bolívia, e às vezes quando tinha uma situação de dificuldade de trazer o gás da Bolívia, nós trazíamos vinha de Resende. Então esse peso de molécula às vezes alterava alguma coisa no preço da tabela que eles me forneciam, mas a tabela era subsidiada porque eu fazia a cogeração. Então nós tínhamos, era chamado usina de cogeração de energia Crilor, né?
Então era aquela, quando pegava lá os mapas de geradores, cogerador de energia, aparecia a Radit lá como cogerador de energia da usina Crelor. A partir do momento que o acrílico foi desconstituído no Brasil, porque nós saímos de uma demanda aparente que era de quase 80 mil toneladas, hoje eu acho que essa demanda aparente deve estar em 8 mil toneladas, se muito. A nossa fábrica sozinha produzia na época 35 mil toneladas ano. Então, o comportamento mudou, o mercado mudou, aquela planta foi desconstituída. Naquele momento, nós paramos de consumir o gás, paramos de fazer a geração de energia e passamos a comprar a energia no Mercado Livre. Então, por estar comprando a energia no Mercado Livre, mais do que nunca a gente tem que ter controle energético a partir daqui. Mas Que não ano do foi meu isso? processo. Oi? Que ano foi isso que vocês Isso daí. entraram no Mercado Livre? Nós entramos no Mercado Livre em 2014. 2014. Então, quando foi interrompido ali e você entra no consumo, você fecha contrato, você tem que ter previsibilidade. Então, você tem que fechar teu contrato para 2, 3 anos. Se você quiser correr o risco, você vai ficar... Porque existe restrição também. Você não pode estar com um contrato de energia comprando direto da distribuidora. Ou você está no Mercado Livre, ou você está na distribuidora. Você não pode manter esse contrato híbrido. O que você pode fazer é, eu estou no Mercado Livre, parte eu estou contratado, aí é a gestão. Cada um corre o risco que quer. Parte você está no Mercado Livre e parte você vai comprar no Mercado Livre dentro do período. Então, por exemplo, agora é um período em que o PLD está baixo, por causa das chuvas, o que aconteceu diferentemente da época do apagão, que chovia no lugar errado, no dia errado, né? E tudo ficava, você olhava os reservatórios todos vazios. Nunca mais nós ouvimos falar até de volume morto, que naquela época nós usávamos. Falar hoje de volume morto por causa do secretário, né, que falou que podemos voltar a ter crises em São Paulo. Nossa, tá todo mundo reproduzindo. Queira Deus que não, volume morto, nevermore. Mas naquela época em que você tinha essa escassez hídrica desse modo, obviamente a tua energia ia para a lua. Então, se você estiver no Mercado Livre, no momento desse, você vai comprar o que está lá, vai buscar leilão, você vai pagar uma fortuna. Para evitar esse risco, muitos se contrataram 100% ao longo do tempo. Foi o nosso caso. Que para nós, pior do que o custo elevado da energia é a imprevisibilidade do custo da energia. Imprevisibilidade difícil. E não tem como, né, numa fábrica com volume, não dá. Com a escala que vocês têm na ponta, no começo da cadeia. Não dá. Significa vida ou morte, viu? Mas para a CETESB é um ótimo parceiro ter uma empresa assim, que está sempre buscando, está sempre à frente, né? Como você falou, né? Com certeza. Aí é mais tranquilo. Gente, a gente está aqui finalizando aqui o nosso podcast e eu queria, na verdade, fazer uma rodada de uma coisa mais pessoal, assim, para cada um de nós, né? Todos nós estamos neste planeta. A gente está aí na Semana do Meio Ambiente, embora esse podcast ele vai ser passado mais à frente. Mas eu queria que cada um de vocês falasse assim, o que te assusta, mas o que te anima quando hoje a gente ouve falar de todas as iniciativas e também de tudo que está acontecendo. Eu vou começar pela Camila. Bora lá. Ela falar assim, pessoalmente, o que te assusta, mas também o que te anima. Quanto mais eu estudo e estou próxima dessa agenda, e aí não tem como não me assustar na agenda de mudanças climáticas. Então é emergencial, é crítico e é para já. A gente nem sabe o quanto a gente vai conseguir, mas é agora. Então acho que essa ansiedade climática que se fala, Camila vive em muitos momentos. Porque é isso, quanto mais próximo, né, das discussões sobre o tema, da profundidade, você vê ali que a gente de fato está numa situação bastante emergencial. E aí quando as coisas acontecem, a gente vê o sofrimento das pessoas, isso se concretiza e não fica só, né, naquele etéreo. Mas também, infelizmente, a partir desses momentos, a gente sabe que são momentos de virada de chave bastante relevantes. E com a proximidade nessa agenda e com as agendas de sustentabilidade das empresas do setor,
E quem tá fazendo isso acontecer, e o ânimo e engajamento, porque tem muita nova geração aí, muito engajada nas indústrias parceiras nossas, e também o pessoal que já tá levando o assunto com outra maturidade, já tá na governança, já tá na estratégia, então isso te anima. Anima. Os atores sociais, os parceiros que a gente tem, tanta gente engajada. Hoje, esse evento que a gente teve com as costureiras autônomas, então é um setor muito pujante, a despeito dos desafios que tanto se fala, ele é pujante, ele tem a possibilidade de fazer transformações para além do setor, porque ele encanta, ele engaja e todo mundo sente, né, o têxtil aqui em tudo, na cadeira, na roupa. Cesta básica, têxtil é cesta básica. Então, acho que é isso, a despeito de ter essa ansiedade básica, climática, a gente vê que a geração que é daí que também está se movimentando, as empresas estão se movimentando, a agenda governamental e tudo mais. Elias, o que te assusta e o que te anima? O que me assusta é o ser humano ainda acreditar que ele pode se adaptar a qualquer coisa. E eu acho que a gente... Eu não tenho muita dificuldade em lidar com o elemento morte. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me adaptar com o elemento de morte estúpida. Entendeu? E essa coisa de, não, o ser humano está aí há tantos bilhões de anos e nós nos adaptamos. Na verdade, só se adaptaram os que ficaram vivos. E essa arrogância do ser humano particularmente me assusta, tá? E infelizmente essa arrogância faz com que você tenha um choque só em momentos de grandes catástrofes, que eu acho que é desnecessário, isso que eu chamo de morte burra, entendeu? O que me causa, porém, um fio de esperança é exatamente esse momento. Nós poderíamos estar falando aqui sobre qualquer outra coisa. Ela poderia falar sobre critérios de fiscalização para poder criar penalidades para as empresas. Eu poderia estar dizendo que a CETESB me atrapalha nos meus licenciamentos e eu quero gerar empregos, eu quero gerar renda. Você poderia estar aqui falando sobre qualquer outra coisa, sobre consumo de moda, sobre geração de qualquer outra coisa. A Camila poderia estar falando sobre tecnologia de todos, a tecnologia aplicada ao setor. Nós estamos falando aqui de uma questão urgente, chamada meio ambiente. Permanência da vida, e não é só nossa, permanência da vida. Então, se nós saímos da onde nós estávamos agora para poder conversar sobre isso, porque nós entendemos essa importância, nós temos aqui 4 atores de lugares distintos: governo, empresa, comunicação e uma associação. Então, é para eu ter esperança de que isso vai sair, vai fomentar a maneira como eu lido com os meus filhos, falando com eles sobre essas coisas, com os meus amigos. E hoje me causa ainda mais esperança pelo fato de que quando nós falamos sobre isso, nós não somos mais identificados como ecochatos. Somos vistos como pessoas conscientes, né? Muito bem, muito bem. E aí, Liv? Você principalmente, o que te assusta, o que te anima nessa pauta? Pessoalmente, acho que o que me assusta, engraçado, né? O que me assusta são pessoas. Eu acho que essa questão do inteligência artificial também, acho que as mudanças climáticas assustam, mas assim, todos os conflitos que a gente está tendo no mundo me assustam mais. Eu acho que assim, um pouco da frieza das pessoas, e nesses momentos, inclusive de você perceber que algumas pessoas não se impactam muito. Nem com as urgências climáticas, nem com os conflitos, assim. Isso me assusta. E engraçado que o que mais me anima são as pessoas. Paradoxalmente. Porque, apesar de tudo, existe esse movimento, e quando assim, para quem trabalha em meio ambiente, às vezes é um pouco frustrante, você tá lá na batalha, em algumas discussões, aí você fala, não vai ter jeito, gente, a coisa não vai mudar. E você encontra um movimento, aí você encontra startups criando tecnologia, aí você vê pessoas assim, trazendo soluções, grupos com soluções inovadoras, e você fala, tem jeito, gente. Tem jeito, existe um movimento, existem os engajados, e cada vez mais eu espero pessoas fazendo parte desta consciência, como você falou, né? Alguns ainda vão achar os ecochatos, não vão ver importância nessas discussões,
outros, né, se envolvendo e trazendo soluções. Então acho que o que mais me anima são essas soluções inovadoras, as pessoas buscando até novos modelos de negócio, né? O que eu acho incrível, assim, é que as pessoas falavam muito disso, de se é o meio ambiente ou se é o meu, então eu vou ter menos rendimento porque eu tenho que cuidar do meio ambiente. Pessoas criando um novo mercado completamente voltado a soluções ambientais, assim, olha, o meu rendimento vem de uma solução ambiental. Eu falo, gente, que incrível, né? É possível. E isso é muito animador. Então, acho que isso traz, assim, bastante... Recentemente eu fiz uma palestrinha que a gente falava assim, quem tem ansiedade, a gente fazia daquele chuva de palavras, assim, as pessoas muito ansiosas com mudanças climáticas, de medo, pavor, pânico, as palavras que apareciam, assim. Caramba. Mas no final, eu falei assim, é pra ficar preocupado, né? Mas no final a gente tem que... Mas existe esperança, né? Olha o quanto a gente evoluiu de conhecimento e de possíveis soluções. Então, está na nossa mão, tanto... Essa é a minha crise, assim, é paradoxal mesmo, né? Está na nossa mão, absurdo, tanto destruir tudo quanto salvar tudo. Então, se eu tô preocupada, eu tô ativa. Porque se eu não estiver preocupada, então tá na nossa mão. Essa consciência. Exatamente. Tá na nossa mão, gente. Eu tenho uma supervisora que trabalha comigo lá, que um dia eu falei para ela, hoje eu acho que o meu erro durante muito tempo foi me preocupar com qualidade de vida. Se a gente quer ver um mundo melhor, eu tenho que me preocupar com qualidade de morte. Não querendo ser funesto. Não querendo ser funesto. Mas muito bom. É a única forma da gente... Porque a gente tem um mau hábito de achar que a nossa vida já é perene. Então eu quero consumir tudo que eu tiver que consumir agora. Os meus filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos amigos vão continuar aí. Então eu tenho que perguntar o que é que eu vou deixar como legado. Qual é a qualidade de morte que eu quero ter. Eu quero ter uma qualidade de morte bacana. É legal, também quero. Isso aí, gente. Olha, foi muito bacana. Bom, o que me assusta, o que me anima é basicamente tudo que vocês falaram. Então, em termos de o que me assusta... questões climáticas, refugiados climáticos, pessoas que passam fome apesar de tudo isso, que tem a insegurança também de fome, mas me anima muito aquela criança que manda a mãe fechar a torneira na hora que tá, porque eu vejo que vem uma galera aí que tá ensinando quem tá aqui, e seria bom que todo mundo tivesse olhos, ouvidos abertos e aprendesse. Prática é tudo, né? Isso aí. Gente, para você que está ouvindo a gente aqui, chegou até o final desse podcast, muito bacana, muito legal, mande seus comentários, acesse ali as nossas redes sociais do Sim de Texto, nos siga no Instagram, no LinkedIn, comente o nosso podcast e mande suas sugestões, a gente deixa lá todos os contatos na descrição deste vídeo, tanto no Spotify como no YouTube, e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Conta com a gente.